Boa noite, muito boa noite, pessoal. Professor Fábio na área. Bora simbora que é boa hora, né? Então, recomeçando aí o curso, certo? O curso passado aí tivemos muitas glórias, né? O pessoal tirando acima de 8,5, 8. O pessoal tá feliz aí, tá esperando a redação aí, semana que vem, né? E eu faço votos que todos que estudaram passem, vai embora, todo mundo vá lá para a escola. Vamos ser oficial, vamos realizar os sonhos, né? É isso aí. Então hoje, veja só, tem pessoas novas que ainda não me conhecem, não conhecem o curso, o conteúdo. Então nessa aula de introdução, tem pessoas aí também que já estudaram comigo, que eu estou vendo. Nessa aula de introdução aí, eu vou, na verdade, mostrar como é que a FGR fez essa última prova. Você vê o nível que ela fez e que está dentro da nossa proposta aqui, da minha proposta de aula, né? Então, assim, costumo mandar PDFs dos capítulos dos livros com aquela teoria que eu vou explicar aqui na sala e as questões de provas anteriores e as questões que estão no livro. Algumas questões do livro que são boas, dos livros do edital, que são boas. Do ETA Capuano, né? Medeiros, Gussô, são livros muito bons no nível de engenharia, né? Tecnologia. Eu sou engenheiro eletricista e estou na RR agora, como suboficial, né? RR, turma BET, eletrônica. Então, trabalhei muito, a vida toda com telecomunicações, trabalhei com eletricidade também, um tempo. Então, beleza, me chamaram para dar aula, estou dando aula já há 5 anos e estou conseguindo aprovar, tá? Todo ano tem muita gente aprovada, graças a Deus. Então, vamos embora, vamos começar. Vamos analisar aí essa prova que houve, que a banca FGR criou aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, ó, com vocês. Qualquer coisa, pergunta para mim, qualquer dúvida, se não entendeu. Não visualizou direito, deixa eu botar a tela cheia. Tela cheia. Aqui o Windows vai criando umas coisas. Meu Deus do céu, o Windows é um danado. Ele vai criando umas coisas, umas telas, não avisa ninguém. Deixa eu reduzir aqui. Beleza, pessoal. Então tá aí. Essa aí vai ser a prova A, tá? A prova B só muda a posição das questões, né? Mas é a mesma prova, ó. Ela botou uma questão aí logo do início do transformador, certo? E ele disse que é um transformador abaixador, né? Reduz. Ele não precisava dizer que é abaixador. A gente está vendo que a tensão de 220 cai para 22. E que razão? Lendo a questão, a gente já mata, pessoal. Essa questão não precisa fazer cálculo, não. Ó. 220 para 22, você tem uma redução 10 vezes. Então, ele é um redutor de 10 vezes. Tá? Então, lá no secundário tem 10 vezes menos, né? Do que no primário. Então, se houver 40 espiras lá no secundário, então ela está reduzida de 10 vezes. Quer dizer que no primário, lá, né? Tem 400, ó. Então só pode ser letra A ou letra B, né? Qual será o número de espiras no primário? E qual será a razão do número de espiras, né? Tá certo? Então, ó. Aí a gente, quando a gente for estudar transformadores, né? Para dar o caldinho, né? Isso aqui é uma das páginas, apostila, minha apostila que eu fiz, né? Cópia aí do livro do Gussô, tá? Então tem essa razão aqui, relação de tensão de um transformador, né? VP sobre VS, que é tensão no primário sobre a tensão no secundário, igual a NP sobre NS. Então, razões diretas. Então, se você olhar aqui, ó, 220 e 22, que eu tinha falado, a relação é de 10 para 1, tá? 10 para 1. Então, tu tem NP sobre NS também 10 para 1. 10 para 1. É isso? Se no teu houver 40 espiras no secundário, ó, matematicamente, né? No NS bota 40. 40 vezes 10, 400, que a gente já sabia, né, galera? Já sabia, né? Tá certo? Então, 400 espiras, a gente viu isso lendo. Então, esse cálculo aqui é só para mostrar que isso é como que se faz, está no livro, beleza? Então, é uma questão dentro do nível lá do livro. E a gente sabia também que era de 10 para 1, né?
Porque o primário é 10 vezes maior, ó, tá vendo? Ó, 320 e no secundário tem 22. O outro é 10 para 1. Então a gente também já sabia disso. Então essa questão aqui, quem estudou, estava ligado, ela fez na leitura, gastou 1 minuto, vamos supor. Letra B, né? Gastou 1 minuto. Tranquilo? Então é assim, minha metodologia é essa. Se você puder resolver lendo aqui, entendendo e já ir olhando, ou eliminando o que é improvável também, né? Já resolve 1 minuto, 2 minutos, ganha tempo para a próxima, não é isso? Na próxima aqui, ó, ele fala de motores, são máquinas que convertem energia elétrica, energia mecânica, aquela coisa toda. Sobre essa representação, ele quer que você associe as descrições. Aí, lógico, armadura, computador, escova, rolamento de campo, você não vai saber nada disso se você não abrir o livro do Gusserl e não ler isso aqui e fixar. Então, na aula, o que é que eu faço? Na aula, eu envio, ó, na aula, a apostila já apresenta isso aqui, ó. O que é a armadura? Ela recebe a corrente proveniente de uma fonte elétrica externa. Então, se você voltar aqui, ó, a armadura, né? Ó, você recebe a corrente de alimentação, você já sabe que é aqui, ó. Tá vendo que o 1 é aqui, ó, tá? Só que o 1 tem duas questões com 1, ó, que é a B e a D, não dá para matar ainda. Mas, ó, você vai estudando lá na. Quando você chegar, tem um aqui, ó, que é essa escova. Veja só, se você chegar lá na. Você vai lendo. Ele fala muita coisa da armadura, vai falar do computador também. Tem o computador para converter corrente alternada, que passa pela sua armadura em corrente contínua, você vai achar isso lá também, na resposta. Aí quando chegar na escova, ele vai dizer, escova são conectores de grafite fixos montados sobre molas, que permite que eles o quê? Deslizem. Aí se você, ó, vai falar do rolamento de campo, o eletroímã, esse eletroímã produz o fluxo do campo magnético interceptado pela armadura. Aí quando ele fala, aí você volta lá, você vai encontrar. Mas quando você chegar na escova, você percebe que você mata a questão. Por quê? Porque quando chegar na escova, ele está aqui, ó, conector montado sobre módulo que permite que ele deslize, né? Ó, ele viu que tem essa palavra associada à escova, que é deslizar. Deslize. Então a escova vai fazer o quê? Vai acontecer um deslize, certo? Então o 3 vai entrar aqui. Quando o 3 entra aqui, só tem uma alternativa com o termo final, ó, que é a D de Dudu, Gelbirifu, tá vendo? E o T1 tá lá, ó, recebe a corrente da fonte de alimentação externa gerada, que é a armadura. E já copiou, colocou os outros no seu devido lugar. Então, quando você viu aqui a escova, você já matou a questão. Então, quem leu, quem teve aula comigo, quem pelo menos leu um livro, fixou essas ideias, quando chegou na escova, disse: Oxê, tá aqui o conector montado sobre mola que permite que ele deslize. Tá igual com o livro aqui, ó. Conector de grafite fixo montado sobre mola que permite que ele deslize. Isso aqui tudo é texto do livro do Gusserl, cara crachá. Tá vendo, galera? Então, assim, é uma prova que o caminho das pedras está nesses três livros aí, que é o Digital, o Doeda Capuano, o Medeiros, Telecom e o Glussô, beleza? Então você não vai estudar outro livro não, pelo amor de Deus, são esses livros mesmo, que até o texto é igual. Matou essa questão. Alguma dúvida aí, galera? Beleza? Você mata a questão no olho, no dente. Ó, isso aí é MCA. MCA, eu não trabalhei com MCA, eu não dou aula de MCA. Mas, ó, olha essa outra aí, ó, que é a 35 na prova A, né? Aí, veja só, o que acontece o candidato viajando muito, muita missão. Aí, aí o professor aqui aplica a aula de que for, né? Aí, essa aula aí, chega na parte de MOOCs. Aí, tu tem lá o código seletor, né? Tá certo? Aí ele perdeu. Aí tem a gravação, né? Aí na gravação, vamos supor, ele baixou, mas não assistiu, já pegou o trabalho, viajou de novo. Aí, meu Deus, não dá. Você tem que pegar a gravação, tem que olhar a gravação, que é a aula, né? Então, essa aula de hoje, amanhã de manhã, pessoal, eu estou enviando, 6 da manhã, 5 da manhã, eu acordo cedo. Eu já estou postando no grupo essa aula de hoje, a gravação, do jeito que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, esse aí que ele fala, ó.
O circuito combinacional funciona como chave seletora de duas entradas e uma saída digital, né? Tu tem uma chave seletora, tá aqui, ó, que é esse alfa aqui, ele vai zero, ele vai selecionar em zero. E o um vai ser bem simples mesmo. Ele vai selecionar a entrada um e vai jogar aqui. Então, quando você tem várias entradas para uma, você tem um mux. Então, ele está multiplexando. Se fosse uma entrada saindo em várias outras entradas, aí seria o demux, né? Na aula, quem teve aula comigo viu isso passo a passo, viu gráfico, viu um monte de coisa que eu dei. Todo ano eu dou. Então, circuito em função do nível lógico aplicado em tal seleção da saída. Beleza. Então, essa saída que está aqui vai sair aqui. A entrada aí 0 e um vai sair aqui. Considerando que são assim, monta a tabela. Verdade do circuito. E aponta a expressão abaixo que representa suas condições de funcionamento. Você já sabe que isso é um MUX. Então, qual é a tabelinha do MUX? Aí você vai chegar aqui, ó. Você vai lembrar. Só para lembrar de MUX, você utiliza quando você quer enviar um certo número de informações contido em vários canais, ó, várias entradas, uma saída. Tá vendo? Tá multiplexando. Você vai jogar tudo um canal só que ele fala aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá no livro do Medeiros, galera. Demux. Efetua a função tem no Medeiros e tem também no digital, né? Porque no Medeiros é multiplexação de canal que está caindo agora, né? A segunda prova que entrou no edital multiplexação de canais, né? Que não caía, caía só para ser FOI, está caindo agora para vocês também. Então aqui o Demux vai inverter, né? Vai pegar uma entrada, ó, e jogar para várias saídas, beleza? Aí esses carinhas aqui, ó, esse contador tá fazendo o papel daquele azinho lá, só que aqui tu tem o contador de 3 bits, né? Aquele lá é só de um, 3 bits aqui, tá? Então 2 ao cubo 8, tu pode gerar 8 endereços diferentes. Por isso que tu tem de E0 a E7, ó. Porque de E0 a E7 são 8 endereços. Endereço 0, endereço um, é 2, é 3, é 4. São os endereços que ele vai gerar. Então, esse contador, que é o gerador de paridade, né? Ele que vai dizer que vai ser pego primeiro, quem vai ser pego segundo, por aí vai. Beleza? Então, isso aí a gente vai rever lá em Mux e Demux. Aí, ó, os produtos canônicos, na verdade, são esses caras aqui, que vai gerar aquele código, né? Beleza? Aqui tem dois, ó. A e B. Lá no nosso exemplo só tem um, o produto canônico. Então, 2 elevado a um é 2. Eu só consigo, com uma letra, eu só consigo gerenciar duas entradas. Mas com duas letras, aí fica 2 ao quadrado 4, ó. Eu consigo gerenciar quatro entradas, ó. 0, 1, 2, 3. São quatro entradas. Quatro endereços diferentes. Joinha? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Beleza, beleza. Ótimo. Então, voltando para a questão, olha ela aqui, ó. E 0 e um entradas digitais. Só que lembre-se, né, galera, o que foi que eu ensinei para vocês, que toda letra barrada, quando ela está barrada, ela significa zero. Quando ela não está barrada, ela significa um. Então, aqui, ó. Como é que eu aqui nesse produto canônico eu acesso a saída 00? Eu coloco abarrado, barrado, porque abarrado, barrado é 00. E 00 é a saída zero. E aqui, ó, 01. 01 é a saída um. E aqui é 1, 0, só que 1, 0 é 2, né? É 2 em decimal. 1, 0, que é binário, é 2 em decimal. Né? E aqui, ó, 1, 1. 1, 1 é 3 em decimal, que é a saída 3. Tá bom, galera? Então aqui era simples, ó. É A0, abarrado. Quando você botar abarrado, que é zero, vai sair a saída zero. A entrada zero que diga, vai sair aqui. E quando você botar o anormal, que quando não está barrado vale um, vai sair no S a entrada um e um. Então, o que é que vai sair aqui associado? Abarrado, que te dá zero, mais, né, A, que vai te dar aí um, entendeu? Então, assim, é uma questão muito inteligente, que eles fizeram simples, mas inteligente. E eu vou dizer a vocês que teve gente que, por falta de atenção, errou essa questão. E ele falou: Poxa, Fábio, eu sou bom em multiplex, eu resolvi aquelas questões tudinho da tua apostila, e aqui eu bobiei.
na hora da leitura, alguma coisa fez ele confundir e ele não marcou a letra D, parece que marcou a letra C, eu não sei, ele se confundiu. Então, se está em dúvida, dá uma paradinha, respira, toma uma água, pula a questão, marca ela, depois volta, beleza? Porque às vezes é pane de cabeça, como eu falo, tá? É, aqui, galera, essa questão aqui, ó, tá? Antigamente, antes dessa prova, a banca dava mole. Qual era que a banca dava mole? Ela botava negativo e positivo. Por exemplo, aqui, -12, -10. Aí aqui ela botava -12, +12 +10. O mesmo valor de cima, só que negativo. Positivo, né? Botava um valor negativo, outro positivo. Aí mudava, botava outros valores negativos e o mesmo valor positivo. Por quê? Porque ele queria confundir o aluno. Aí o aluno sabe o seguinte: que tipo de conversor DA é esse? E aí você olha, como eu falo na aula, olhe sempre onde está entrando. Onde é que está entrando o somatório, ponderado, das tensões? Ah, professor, está entrando no menos. Se está entrando no menos, isso aqui é um inversor. Se entra tensão positiva, vai sair negativa. Aí a banca vendo isso, via que quando ele botava positivo aqui, os meus alunos ele já corta, né? Aí fica só duas alternativas. Não foi por causa dos alunos, foi porque ela percebeu que quando estava positivo, a galera já manjava. Porque se aqui é negativo, não vai dar valor positivo, tá entendendo? Porque a entrada positiva, aí mais com menos é menos. Aí ela botou menos em todos eles, agora tem que fazer. Então tu sabe que isso aqui é um inversor. Isso aqui, ó, sabe o que que é essa barrinha aqui, professor? Isso é aterramento, é uma maneira de você falar do aterramento, tá bom? Professor, o que é que eu faço com mais 15 e menos 15? Porque às vezes o aluno lá no livro, fica com essa dúvida. Não, você não faz nada. Esse mais 15 e esse menos 15 é a alimentação. Agora você percebe o seguinte: se tu tem uma alimentação de mais 15 e menos 15, né? Você não pode fornecer um valor aqui superior à sua alimentação. Percebeu? Percebeu que todo mundo aqui é abaixo de 15 e de -15, ó, -12 é abaixo de -15 em nível, tá vendo? Não tem nada acima de 15, tem? Se tiver é esdrúxulo, é mentira, porque você não pode fornecer o que você não tem. Entendeu, gente? Então isso aqui é só alimentação. Então, ó, outra coisa, ele gerou aqui, ó, em A, B, C, D um código. Uno 1 0 1. Significa que o nível A, B, C, o C na primeira experiência, o Charlie aqui, ele vai botar zero. Se ele botar zero, ele corta esse resistor 6K na primeira experiência. Na outra experiência, que vai dar outro valor, ele cortou o Bravo, né? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Então ele cortou o Bravo, ó. Então tu vai cortar o 4K e fazer os cálculos de novo. Que cálculo, professor? Aquele que eu mostrei na aula, ó. Tá aqui o conversor digital analógico com ampliópler, né, que é ampliador operacional, com as características, né, que a porta 1 é inversora, que é negativa, e a outra não é inversora. Tá? E aqui as características dele, que é importante você saber, eu botei aqui, não está na prova, mas é importante, né? Na aula a gente vai repetir isso aqui. Ele tem alta impedância de entrada e baixa de saída. E se os dois níveis aqui forem iguais, a saída vai dar nula, beleza? Mas não caiu. O que caiu foi isso aqui, ó. Tem aqui um amplificador somador inversor. Ó, ele é inversor porque está entrando no negativo. Tá vendo na porta inversora? Ele tá o bichinho aqui, é igualzinho, né? Aí o que é que você faz? O ganho, você calcula o ganho de cada estágio e multiplica pela entrada. Só isso. E soma todo mundo, ó. R0 sobre R1, tá aqui. É o ganho do primeiro estágio, do V1. Estágio um aqui, ó. R0 sobre R2 é o ganho do outro. Aí vai tirar o R0 sobre R3 é o ganho do terceiro e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo você tem que multiplicar pela entrada. Tem o ganho, multiplica V1. Aí o V1 é amplificado, ou reduzido, né? R0 sobre R2, multiplica por V2. Aí o V2 é amplificado ou reduzido, vai depender dessa fração. E aí depois no final tu soma. Professor, e o que é isso aqui? Esse sinal negativo, lembre-se que esse danadinho é um inversor.
Se aqui dentro der um valor positivo, mais com menos, menos, a resposta vai ser negativa. Se aqui dentro dessa expressão der um valor negativo, aí, meu filho, menos com menos, mais, aí já muda a resposta. Você entendeu? Por sorte, para nós, todo mundo é negativo agora, né? Não tem erro. Só você vai jogar a matemática. Professor, eu estou vendo aqui que o senhor colocou essa fração, essa fórmula diferente. Não, ela está igual, veja. RF esse RF é o mesmo R0, esse RF é esse R aqui, gente, esse de 1,6. Os livros tem hora que chamam ele de R0 e tem hora que chama ele de RF, tá bom? R de referência, tá bom? Por que que ele foi para fora? Porque aqui eu posso colocá-lo para fora porque ele vai estar presente em todos. Ele vai dividir RF por R1, RF por R2, RF por R3 e RF por R4, ou R delta, né? RF por R alfa, tá aqui, ó. Quando você multiplica, ele fica RF por R alfa. Multiplica, RF por R delta. Então, como está repetindo, você pode tirar, é menos um cálculo. Você podia tirar até os V, sabia? Pode botar o Z para fora. É o expediente da matemática. Por quê? Porque o V é 5. Pode botar 5 aqui fora e multiplicar todo mundo. E somar só as frações, se quiser. Se não quiser, faça do jeito da fórmula do livro, que é essa que eu botei aqui, que vai dar a mesma coisa, viu? Aqui é só quando o cara gosta de adiantar as coisas em matemática. Aí eu botei essa assim, né? Na entrada 1 no 1 no 0, 1, tem essa entrada? Tem. Deixa eu ver na questão. Tem, é a primeira, ó. 1 no 1 no 0, 1. E a segunda é 10, 11. Bora lá? Uno, uno, zero, uno, joia. E a segunda 10, 11. Tranquilinho. Então, se você errar também essa parada aqui, ó, da entrada, errar a posição do zero, acabou tudo, né? Você não encontra nem resposta. Aí você tem que voltar, perdeu tempo, né? Então, presta bem atenção, confirma se é isso mesmo e segue o barco. 1,6 vai ficar fora. Nessa opção aqui, por quê? Porque todo mundo vai dividir 1,6 para todo mundo. Como tem K, ó, K morre com K, K morre com K, K morre com K, beleza? Olha os 5 repetindo aí, ó. Ó, 5 sobre K é 5 mili, 5 sobre 4K é 1,25 mili, né? Porque tu tá dividindo por 1.000, né? É 4.000 aqui, ó. Então 5 por 8 é 0,5, é 0,625, na verdade. 0,625, mas o quê? Mili, porque tu tem um K dividido por um K aqui, tá vendo? Agora eu tenho que somar todo mundo. Somei, deu meia. Eu fiz passo a passo aqui para mostrar, né, galera? De onde vai sair esse valor. Você pode fazer um do lado do outro aí na sua paginazinha na prova, porque na prova não vai ter esse espaço todinho aqui, né? Tu tem que fazer entre linhas aqui na prova. Então, ó, somou tudo isso aqui, lembra que isso é mili, somei, multiplique pelo quê? Por menos 1,6K. Multiplicou, deu menos 11, certinho, menos 11. Se você esquecer esse menos, você aqui não ia errar não, porque você ia achar 11, né? Mas se ele botar como botava antigamente, menos 11 e na outra mais 11, aí tu fica em dúvida. Eita, é menos 11 é mais 11. Lembre-se, isso é um inversor. Então, se tem menos aqui, tem que botar menos aqui na saída, tá vendo? Não tem como errar. Pessoal, alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo isso aí, pessoal. Porque, veja, isso é um assunto que isso vai ser dado um pouquinho lá na frente, mas eu sei que tem gente aí que já conhece, já manja. Eu acho que a maioria aí não é Maria de primeira viagem. Se é, me diga, se está com alguma dúvida também pode falar. Não se preocupe, ninguém nasce sabendo. É natural ter dúvida, qualquer coisa pergunte. Como é que tá meu áudio, pessoal? E esse vídeo aí, 5/5? Alguém fala comigo aí, por favor? Tô audível? Tá visível? Tá tranquilo? Posso continuar? Muito bom, professor. Valeu! Então, olha lá. A segunda experiência é 10, 11. Então, o 10 quer dizer o seguinte, que o zero vai entrar no B. Então, nesse B aqui, eu não vou usar o 4K. Assim como eu não usei, ó, no C, ó, eu não usei o 6K. Wagner Ronião. Áudio 5/5. Valeu, Wagner. Então tá. Então aqui eu não vou usar o Bravo. Acabou. Aí eu faço a mesma conta, só não uso o Bravo. Somo todo mundo, multiplico por menos 1,6, achei menos 10,33. Fui lá, fechei aqui, ó. Forte abraço, everybody. Matei a questão. A questão ela demora um pouquinho, certo? E faça esse cálculo devagar, porque tu tem, ó, duas com menos 11, tá vendo? E duas com menos 12. Tem respostas muito próximas. Se você errar a matemática aqui, você pode errar a letrinha aqui. Beleza? Isso acontece, tá?
Essa de memória aí, isso é um decoreba arretado, de memória, tá? É lá do livro do digital. Mas aí, na aula, eu dou um painel onde tem elas todas juntas. E eu vou repetir o painel aí, ó. Uma coisa que eu saliento é esse dois e aqui, ó. É a coisa mais fácil do mundo quando ele bota esse dois e. Porque, ó, é electrically erasable. Lembre-se disso, é de eletricidade, nível, e esse é de erasable, é de apagar. Você pode apagar com nível. Ah, esse aqui, será que se eu botar ele eu já mato? Vamos ver. Vamos ver. Se é eletricamente apagável. Então procure um que tem eletricamente apagável aí. Programar apagável permite programação com vontade de poder ser normalmente apagado. Banho de luz ultravioleta, não é? O banho de luz ultravioleta é esse aqui, ó. É o EPROM, é o 4. Permite escrita de dado por sua acessibilidade, não é? Aqui é volar, aqui permite armazenamento de dados para o usuário porém feito. Procure aí que tenha nível, eletricidade, banho de luz, não voláteis, não foi até não voláteis, permite armazenamento. Agora aqui é nível. Eu não estou vendo aí não. Vocês estão vendo aí? Vamos ver outros. Ó, o RAM, é o randômico aleatório, certo? Aí tá aqui, ó. Volátil, permite leitura e escrita. O ROM, não volátil, você não pode escrever. Depois que o ROM está pronto, lá, a memória do teu computador, tu não pode escrever mais. O teu PROM é queima de fusíveis, né? Certo? De silíciozinho, né? São aquelas fissuras. O EPROM é o programável raio luz ultravioleta, aquele que eu falei, e o EPROM é eletricamente, tá vendo? Tá vendo? Quem é que consegue fazer isso? Lá no CPD, eu trabalhava no CPD aqui do Sindacta, então tinha um colega lá que ele tinha um protoboard, né? Ele tem um quadrozinho lá que ele conseguia fazer isso, tá? Ele fazia, na verdade ele fazia, deixa eu ver, era com queima de fusíveis, era o PROM. Tá? Aí laboratório, acho que no Parque de Material, no PAMI, PAMI, né? Deve fazer isso aqui. Tem que ser em laboratório, a gente não faz não, né? Beleza? Aí tá aí, ó. Ó o EPROM aqui, é o primeiro. Ele é não volátil, permite que o apagamento dos dados seja feito aqui. Eu estava procurando eletricamente e não estava encontrando. Olha ela aqui, eletricamente, logo no primeiro. Botou 5 aqui, tu já mata. É isso que eu estava procurando. Tu viu aí, ó? Lê devagar, né? Que eu estou meio acelerado aqui, estou lendo muito rápido. Não volátil. Não volátil quer dizer assim, eu não consigo. Ele não perde a memória quando você desliga, né? O volátil, ele perde. E os dados podem ser apagados eletricamente, mas isso é em laboratório. Eu, cliente em casa, não consigo mexer no EPROM, não consigo mexer em nenhuma. Eu só consigo na RAM digitando, né? Porque a RAM, pessoal, é aquela da tela, é aquela memória do cache lá que é apagável na hora que eu desligo o computador. Belezinha? Então, ó. Então, esse bizuzinho está na apostila. No final, eu vou mandar para vocês essa daí também. E quando você rever memória comigo, que tem muito mais coisa, não só tem isso, aí a gente vai ver esse painelzinho novamente. Esse bizuzinho aí, tá? Esse aqui, ó, ele na verdade falou, mas ele quer que você faça a conversão do número uno Charlie 2 lá na base hexa, para decimal, né? Aí tu vai ter um resultado e depois binário. Esse aqui é mel na chupeta, né, pessoal? Para quem estudou, para quem fez os exercícios, não é isso? É uma questão que você só vai gastar um tempinho, né? Então tem um bizuzinho que é o seguinte, ó, conversão para decimal. Coloca em cima 0, 1 e 2, né? Certo? Lembrar o seguinte, que vai multiplicar um vezes a base, elevado a quanto? O númerozinho aqui em cima que você botou, que é 2, 1 vezes a base ao quadrado, mais o C. Lembra do C? Quanto é que é o C? O A é 10, o B é 11, o C é 12, então. Olha ele aqui, ó. 12 vezes 16 é a primeira, que você botou aqui em cima, e aqui em cima você botou o zero, um zero invisível, né? 2 vezes 16 é zero. Todo número elevado a zero vale quanto, galera? Vale um. Um vezes 2 deu 2. 16 vezes 2, eu tenho que multiplicar essa parada, dá 192. E o outro que é 16 vezes 16 é 256, né? Soma tudo 450.
Mas tem a letra B e tem a letra D. Não matou ainda. Ah, não matei, não foi, professor. E tem um jeito fácil, professor. Eu posso pegar esse 450, dividir por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e transformar ele na base 2. Ou então, eu pego muito mais rápido o próprio número hexadecimal e eu escrevo cada bit do hexa em 4 bits, base 2. Quem é o 1? O 1 é 0001. Quem é o Charlie? Né? O 12? Como é que é 12 em decimal? Em decimal não, em binário 4 bits. É 1100, certo? 1100, né? Que é 8 mais 4, 12. Não é isso? Deixa eu olhar um negócio aqui. O meu quadro tá cheio que só. Pessoal, lembra disso aqui, pessoal? Vou interromper essa gravação um pouquinho para mostrar um negócio para você não ficar muito mecânico. Lembra disso aqui, pessoal? Ó, vê só. Se eu estou querendo escrever um número de 4 bits, tanto passar para digital, base 2 quanto para base 10, eu vou usar esse rapaz aqui, ó. Esse tal do BCD 8421. Isso é muito bom, facilita muito para você não ficar dividindo e multiplicando, galera. Porque se eu quero 12, eu logo de cara já olho aqui. 8 mais 4, 12. Então aqui eu vou usar o 8, coloco um debaixo dele. Eu vou usar o 4, coloco um debaixo dele. Já deu 12. Eu vou usar o 2 e o 1? Não, aí eu boto 0, 0. Ó. Olha só, olha aqui, ó. Que lindeza. Ah, eu quero o 36. Ah, eu quero o 36. Tá certo. Então você vem para cá, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando, tá. 2, 4, 8, 16, 32. Ah, rapaz. Mas eu quero 36, eu não quero 32. Mas quanto é? 32 com 4 não dá 36? Dá. Ah, eu entendi. Então, onde tem 32 coloque um, né? Aí tem três números que eu não vou usar, ó. Eu coloco 000, que eu não vou usar nem o 16, nem o 8. Opa, só dois, né? Nem o 16, nem o 8. Não vou usar. Mas eu vou usar o 4. Então eu boto um. E eu não vou usar nem o 2, nem o 1. Eu boto 00. Matei a questão. 36 está aí. Agora, ok? Os números pequenos assim dá para a gente fazer. Agora os números gigantes você vai dividir, né? Se você não tiver habilidade. É lógico que os múltiplos de 2 fica fácil, né? Então se você chegar assim, ó, e dizer, ah, professor, o número 1025, eu consigo fazer isso rápido? Consegue. Sabe por quê? Porque, ó, eu sei que se eu continuar aqui, ó, 32 continua. 64, 128, não é? 128, 256, 512 e 1024. Ah, não são os múltiplos de 2? Então você pode levar essa ideia para frente. Aí, ó, eu já tenho 1024. Ah, não, pessoal, eu quero 1025. Então pega esse um aqui, ó. Eita, homem! Aí tu coloca um no início, um no final. Quantos zeros tu vai ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove zeros. Pronto, acabou. Teu número é esse aí. Viu que legal? Que bom? É bom demais, não? O BCD 8421. Isso é um código binário, né? É um código. Beleza? Quantos tem na sala? Tem 10. Tem 10 na sala. Contando comigo, né? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou dar mais uma explicada aí, depois eu vou explicar os negócios no quadro aqui, para vocês conhecerem aí umas coisas aqui. Beleza. Partilhar novamente. Ó, então pronto. Então matou aí resolvi aqui, preparar para aqui tudo certo. Ah, beleza.
Ok, então matou aí, né? Essa, ó. Aqui o 12, 8 com 4, 12. Deve que você vai botar em cima. 1, 2, 4, 8, né? 8, 4, 2, 1. Então aí, ó, 8, 4, 12. Joia? Tá. Aí aqui, o 2, né? 1, 2, pronto. Bota 0, 0 que não vai usar mais, né? Beleza? Aí juntou tudo, ó. Juntou tudo. Tá o bichinho aqui, ó. 111, 00010. Cuidado só para não errar. 111, 00011. É 11 não, é 10, viu? Porque às vezes na desatenção, pano de cabeça, você marca sem querer. Faz certo e marca sem querer. Aí saiu a MCA. Ó, isso aqui é porta lógica, né? Ou ainda circuito combinacional, certo? Então, tu tem uma porta lógica aqui, ó, tá? Duas end, né? Duas end e um somador aqui, ó. Então, dá uma olhada aqui, ó. Logo no início do livro, né, e do Eita Capuano, e também na minha apostila, você vai receber essa tabelinha. Ó, o AND, tabelinha da AND, né? A AND é como se fosse produto, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1 é 1, tá vendo? É A vezes B, ó, um produto. Aqui é como se fosse uma soma, ó, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Agora, aqui é porque é o seguinte, a função é ou, né? E se você fizer 1 mais 1 dá 0. Aí aqui não vale esse mais, é porque é ou. Ou aqui, para dar 1, né? A função é ou, na verdade, a função é ou. Aqui ela funciona você olhando assim, ou aqui ou aqui. Como está nos dois, ela repete 1. Aqui é o inversor, né? O inversor você pode usar tanto o triângulozinho quanto a bolinha, né? Para simbolizar o inversor, os dois juntos também, né? E aqui, quando tu tem uma end, que tu coloca a bolinha, vira uma NAND, uma negação. Então, onde vai dar zero, vira um. Então, 0 vezes 0 não é zero? É end aqui, NAND, vira um. 0 vezes 1 é zero, vira um. 1 vezes 0 é zero, vira um. 1 vezes 1 é 1, vira zero, porque ela é o oposto, beleza? Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, muito legal, que são essas duas portas aqui, ó, que elas nos ajudam muito, certo? Vou mostrar um teorema também que ao saber dessas portas, desse teorema, você consegue matar muita questão. Ó, tu tem essa porta aqui, ó, que é quase parecido com o símbolo da McDonald's, né? Aí, ó, um sorriso aqui, né? Deitado. Ok. Tipo uma nave espacial, sei lá o que que é isso. Ok? Aí, ó, tem aqui, ó, sem um inversor na saída e com um inversor. Eu chamo esse aqui de Highlander. Eu gosto de chamar de Highlander. Porque o Highlander tem aquela brincadeira do filme de Hollywood, ele diz assim, só pode haver um. Então, para essa saída aqui ser verdadeira, nessa porta só pode haver um. Aqui, ó. Uma das entradas, em uma delas, só em uma que pode ter um, ó. Uma tem zero, a outra tem um, então deu um. Uma já tem um, a outra tem zero, deu um. Agora, se tiver dois, um dá zero, dois, e tiver dois, zero, dá zero. Por quê? É a lei do Highlander, só pode haver um. Eu gosto de brincar assim, para lembrar na prova. E isso aqui é a expressão booleana dela. Ó, zero, aqui é zero um. Ó, que é essa aqui, ó, zero um. O que está com o chanfro em cima, né? É barrado, né? Em cima é zero. Zero um mais um zero. Isso vai dar um, certo? Zero um mais um zero. Isso vai dar um. Maravilha. Porque esse aqui, ó, esses dois juntos nessa porta dá um. Esses dois juntos nessa porta dá um. Beleza? Ok. Então veja só. Essa é a expressão booleana dela. E aqui é a expressão representativa. A Highlander é mais antigo, a bolinha com o mais, eu digo, Highlander é mais antigo. Para eu lembrar que essa parada é o comparador de desigualdade, tá ligado? Só pode haver um. Aí eu jogo lá para Highlander para eu não esquecer. Professor, mas eu vou misturar com essa outra, que é muito parecida. Tem a bolinha, porque aqui a bolinha é Not. Ela está dizendo assim, não sou Highlander. Aí você, essa porta não é a Highlander. Então ela só vai dar um onde for igual, ó. Zero zero é um e um é um. Na hora do Highlander dá zero. Aqui, ó. Entendeu? Aí, meu amigo, você brincando assim, você faz a prova na tranquilidade. Tá? Então aqui, ó, zero zero.
mais um. Aqui, ó, zero, zero, mais um. Porque tudo que está barrado é zero e que não está barrado é um. E aqui é A no exclusivo, né? No exclusivo B. Na verdade, aqui é A ou exclusivo B. E aqui é A no exclusivo, né? Ou seja, ele não quer exclusividade. E aqui ele quer exclusividade. Mas veja, vou mostrar para vocês uma coisa interessante, muito interessante, porque eu já vi questões de CFOI e DAOF que ele fazia comparações entre essas duas expressões e queria saber quem era o oposto de quem era igual a quem. Então você tinha que conhecer a álgebra booleana para você responder essa questão. Que álgebra, professor? Álgebra danada é essa? Ok, olha, existe um teorema que é muito importante na álgebra booleana, que chama-se esse aqui, ó. São as leis de De Morgan, ou De Morgan, beleza? Esse matemático, ele disse o seguinte: se você pegar uma expressão ou e você barrá-la todinha, ela será equivalente, a tabela dela será equivalente à tabela de um produto, de uma AND, com os dois barrados. Então, o que foi que mudou? A soma tá barrada? Tá. Todinha. Todinha, tá? Barrou todinha a soma, então ela vai virar um produto dos termos individualmente barrados. Então, isso é De Morgan, uma das leis dele. E a segunda é o contrário. Se você tem o produto barrado, todo barrado vai virar uma soma. Ao contrário, tá vendo? Das letrinhas barradas. E você tem que estender esse conceito. Se for A mais B mais C, tudo barrado, professor. Então vai ser A barrado vezes B barrado vezes C barrado. Se aumentar mais uma letra. Você está entendendo? Ok. Professor, outra coisa. E se aqui já tiver barrado? E se aqui já tiver barrado, professor? O que eu faço? Você barra de novo. Que é a lei que está mandando você barrar. Mandando você barrar. Ó. Essa barra veio da lei. Essa barra veio da lei. Então você repete a letra do jeito que ela está. Né? Agora você tem que botar a barra da lei. Mais uma. E a B? A barrinha dela. Então, quando você barra, o zero vira um. Quando você barra. Barrei de novo, um voltou a ser zero. Então aqui voltou a ser A. Entendeu? Se era um, volta a ser um. Se era zero, volta a ser zero. Barrou duas vezes, volta a ser o que era antes. Você vira Hulk, depois vira David Banner de novo, né? Entendeu? Ok, então veja o que vai acontecer aqui, ó. A sua função ou exclusivo, o teu Highlander, certo? Só pode haver um, só pode haver um. E o teu XNOR, eles guardam entre si uma relação que através da lei de De Morgan a gente pode ver, ó. Se eu pegar aqui, ó, o que foi que eu peguei? Eu peguei o Shore, né? Certo? Aqui, ó. O que foi que eu fiz com o Shore, o exclusivo? Eu barrei ele todinho. Se eu barrei ele todinho, eu entrei na lei de De Morgan. Barrei ele todo. O primeiro termo eu vou ter que barrar. Peguei ele, botei aqui, barrei. Tchuf. A expressão, que é uma soma, vai ter que mudar. O que é mais vira vezes. O que é mais vira vezes. Aqui, ó. Tá vendo? E a segunda, ó. Repeti e barrei pela lei. Barrei o segundo, ó. Todinho, tá vendo? Pronto. Só que aí, para eu desenvolver, eu entrei de novo em De Morgan. Que aqui eu tenho essa segunda, ó. Essa segunda do De Morgan eu tenho aqui, ó. Duas vezes. Viu? Então, essa expressão vezes no meio, ela permanece. Mas aqui eu abro, ó. Porque eu tenho um produto barrado. Então é abarrado, barrado. Abarrado, barrado.
Ele já está barrado, barra de novo. Foi o que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? E andando a vezes aqui, ó, vira mais. Olha o B sozinho aqui, o B. Tem barra nenhuma nele, eu boto. Porque é a lei. A lei que tá mandando. Aí eu fechei esse primeiro. Vezes, vezes. O segundo, barra o primeiro. O vezes aqui no meio vira mais. E barra o segundo. Aí o segundo já tá barrado. Barra de novo. Porque só quando eu barro duas vezes, ele volta a ser a letrinha limpa. Barro duas vezes, ele volta a ser a letrinha limpa. E aqui eu tenho simplesmente um produto. Lá da quinta série, né? De álgebra. A vezes A barrado, tá aqui. Mais A vezes B, tá aqui. E aqui embaixo, B barrado vezes A barrado, aí eu botei na ordem. E B barrado vezes B. Certo? Lembre que A vezes A barrado vai dar zero. Por quê? Porque o A é 1 e o barrado é zero. 1 vezes zero, zero. Repetir essa expressão aqui e B barrado é zero também, porque zero vezes um é zero. Aí, ó, depois que eu observei. Ah, rapaz, essa expressão aqui é a de baixo. Cadê? Tá faltando, né? Aqui tá errado, viu? Aqui, meu filho. Tá? Olha, essa expressão aqui é a de baixo. AB mais AB. Só que um dos AB aí tem que ser barrado. Tá aqui, ó. Só inverter a posição. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, eu consegui mostrar através de De Morgan que quando eu vou barrar aqui, ó, a função o exclusivo, eu acho a função coincidência, tá? Olha ela aqui, ó. Uma dúvida aí, ó. Barrei o exclusivo, achei a coincidência. Agora aqui eu vou barrar a coincidência, ó. Vou barrar a coincidência. Quando eu barro a coincidência, eu acho o exclusivo a mesma coisa, ó. O mais vira vezes, barrei a B, já tá barrado, B já tá barrado, barrei de novo. A lei manda barrar. Aí, ó, esse aqui, produto, vira a soma dos barrados, vezes esse aqui vai virar soma também. A lei manda barrar de novo A e barrar de novo B. Barrei duas vezes. Aí, ó, repeteco aqui, ó, barrado. Barrei duas vezes a letra, ela fica limpa. E aqui eu faço produto, ó. Esse vezes esse está aqui, esse vezes o outro está aqui, esse vezes esse está lá, e B barrado B está aqui. O barrado vezes o não barrado dá zero, barrado não barrado dá zero, e acabei encontrando, ó, o meu Highlander, não foi? Aqui, ó. Eu saí do XNOR e cheguei no SHOR. Então eu provei que um é o inverso do outro. E a gente consegue ver isso na tabela, né? O zero zero aqui dá zero, aqui dá um. O zero um aqui dá um, aqui dá zero, aqui dá um, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá um. Então as tabelas são inversas e a gente provou. Agora, se você já sabe disso, e pega uma questão perguntando quais são as equivalências verdadeiras, você já mata direto. Você já sabe, você não precisa fazer isso. Pela tabela e pelos conhecimentos que você já tem, você já sabe que os dois são inversos. Ok? Os dois são inversos. Agora, lógico, não é, a prova não vai fazer assim. Ele já sabe, você sabe disso. Ele vai te colocar uma expressão, você vai ter que usar De Morgan, que tem aí, que tem durante a bateria de exercícios do curso, que vai ter De Morgan e você vai provar, tá certo? Então, veja só, estou vendo aqui que ainda tem 10 pessoas, acho que já dá para. Não vai aumentar mais que isso. Veja, para quem não conhece, esse curso, a princípio, ele vai ter 11 meses. Ele vai ter 11 meses, tá, de duração. Por quê? Começa agora em março, né? Se você contar até janeiro, até final de janeiro, vai dar 11 meses, porque a prova é em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro, logo, né? No sábado e no domingo ali. Então vai ter 11 meses, certo? Então, assim, eu trabalho com simulados, eu também aplico simulados. Qual é o simulado? Plataforma. Tem uma plataforma, você vai fazer o cadastro, você vai ter uma senha, e vai entrar. Quando você entrar, você vai encontrar 20 questões, nos simulados, né? Você vai encontrar 20 questõezinhas, então são 40 questões ao mês. Por quê? Porque tem dois simulados
Tem o simulado da turma da terça e tem o simulado da turma do sábado. Como é que é isso, professor? São duas turmas, né? Turmas da terça, que é essa de hoje, né? Tem esse investimento aqui. E tem os sábados, para quem quer fazer mais exercício. Nos sábados, você tem mais exercício. Cada sábado você tem mais 15 exercícios. Então, tem mais 30 exercícios por mês. Além dos exercícios da terça, você tem os sábados, certo? Quem já está na terça quer ir para o sábado, né? O sábado é 100, a terça é 180. Dou o abatimento aqui para vocês. E o pessoal foi o que aconteceu durante esse ano passado também. O pessoal está na terça e no sábado, 250 mensal, ou Pix ou cartão, não tem problema, certo? Ah, professor, eu quero pagar o curso todo, eu quero pagar o curso todo no cartão, eu quero dividir, eu quero um bom desconto. Tem, várias pessoas já fizeram isso esse ano. Já o curso já está pago, eu dei um bom desconto e dividi no cartão. Tem juro, tirei até o juro do cartão, porque a minha finalidade aqui é ajudar. Quem quiser falar comigo, quem quiser essa modalidade, fala comigo. Ok? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu tenho 60 exercícios na terça também. Por quê? Cada aula são 15 exercícios. Não dá para trabalhar com mais de 15 por causa do tempo. A duração da aula é de 2 horas a 2 horas e meia. E eu tenho que explicar o assunto também. E o que é que eu faço ainda? Eu chego para o grupo e digo, ó, vou dar 3 minutos para vocês fazerem essa questão. Ou vou dar dois, ou vou dar 1 minuto, se a questão for muito fácil. Ok? Para quê? Para vocês já ir treinando. E aí, logo em seguida, dos 2 minutos, 3 minutos, eu resolvo essa questão. Então, é uma aula que você vai ter conteúdo. Hoje, que agora já são oficiais, que passaram e disseram, poxa, Fábio, foi tão bom estudar desse jeito. Por quê? Porque eu tinha dificuldade em flip-flop, eu tinha dificuldade em MUX, eu tinha dificuldade de fazer cálculos em sistema de numeração. Porque eu vi muito pouco isso, eu tive pouca, né? Ou então não era a minha especialidade, porque tem especialidade que não estuda certos assuntos, né? Então, vão fazer a prova, mas eles na escola não tiveram isso. Então, eu trabalho com muitos exercícios, tá? Então, são 660 exercícios nas terças durante 11 meses. Você tem mais 330 exercícios nos 11 meses de sábado. Somando tudo, você tem 990 exercícios para resolver durante o ano. Vai ter alguns repetecos? Vai ter que ter repeteco. Nem que eu mude, eu mudo os valores. Mas por quê? Porque as questões, elas são esse nível aí. Não posso colocar questão diferente do nível da prova e do nível dos livros, tá bom? Então, é isso aqui. E outra coisa, os simulados são 20 questões cada um. Você tem um tempo para fazer simulado. Aí eu coloco lá, logo no início eu coloco 90 minutos, colher de chá, 1 hora e meia para fazer 20 questões. Aí eu vou diminuindo, 80 minutos, no outro mês 70. E até lá na frente chega a 60. Aí tu vai ficar com 3 minutos para fazer 20 questões. Mas aí você já fez, já conhece meu sistema, já sabe como é, já tá aí, vai pegando aquele pique. Então, quando você chegar na prova, você está pronto para fazer aquelas 20 questões em 60 minutos. O pessoal gostou disso. E só como é que é esse controle? Tem tempo. É um sistema sempre na plataforma. Bota sua senha. Clicou na prova, é igual a prova do vestibular. Clicou, pá, começa a contar o tempo. Tu tem ali 60, 70 minutos para resolver. Deu aquele tempo, fecha, você vai ter sua nota. Consegui fazer antes? Beleza, fica registrado e sai a sua nota também. Ali no simulado você vai saber, poxa, eu estou bem nisso, eu estou bem naquilo. Por aí vai, beleza, galera? Então eu já falei do curso, né? Tá bom? Falei do curso como que é, e eu tenho enviado muita informação pelos grupos também, né? Já para não ter que falar muito aqui, para não cansar vocês. Então vamos embora, compartilhar. Então, ó, cheguei aqui, eu já sei como fazer aquela questão, né? Eu já sei como fazer, ó. Essa questão 40. Eu vou entrar com A, quando o A entrar aqui, ó, né? E quando o B entrar aqui, vai barrar o B, ó, a bolinha aqui inversora. Então eu vou ficar com o A que entrou e o B barrado. E em cima, eu vou ficar com o A que está aqui e com o B aqui normal, ó. Não foi barrado em lugar nenhum. Vai entrar aqui, ó, no somador. O somador vai fazer o quê? Só vai somar. Você agora só vai organizar, ó. AB mais A barrado B mais C. Só isso.
Fábio, se no final eu tivesse uma bolinha aqui na saída, se você botar uma bolinha na saída, você vai ter que barrar tudinho aqui em cima, ó, loop. Mas não tem essa bolinha, ainda bem. Então tá aqui, ó. Sabe qual é o erro nessa questão? Você pode errar. Você pode marcar a letra B porque é muito parecida. Ou marcar a letra D porque é muito parecida. Como, Fábio? Na pressa. Na pressa você sabota. Eu já me sabotei e eu tenho alguns candidatos. Esse ano mesmo que se sabotaram. E no ano passado sempre tem alguém que se sabota na pressa de marcar. Cuidado. Olha, as famílias lógicas também é uma aula só sobre TTL, CMOS, MOSFET, né? A gente vai ver lá várias coisas sobre isso. A gente vai ver o que é faninho, o que é fan-out, tempo de atraso, né? Que é o delay. Vamos ver as propriedades. Vamos ver aqueles. Várias coisas. Aqui o que foi que caiu? Aí ele fala: sobre as famílias de circuito lógico, analise as assertivas abaixo e informe VOF. E marque a sequência correta. Aí ele fala a terminologia VOH, empregada pelos principais fabricantes de circuitos, significa o valor máximo de tensão que garante o valor. Está dizendo que significa o valor máximo. Sabe o que acontece com essa terminologia aqui? Se você não estudou isso na sua especialidade, você nunca abriu o livro, você não vai entender o que é isso aí. E eu vou lhe dizer, isso é chato, porque isso é uma parte lá do livro, é uma tabela. Essa tabela também eu coloquei na minha apostila de eletrônica digital, lá, circuito lógico, quando você chegar lá, você vai ver. Que é cheio de itens desse, para você entender o que significa. Então, eu vou fazer um apanhado com vocês, essa aula aqui também, para mostrar que tudo que está na prova aí, você vai ver na minha aula. E você vai ver de uma maneira mais simplificada. Então, veja só, ó, olha aqui, ele está falando disso, nível, ó, nível. Porque a gente fala de nível zero e a gente fala de nível um. A gente pensa que o zero é zero e que o um é um, mas não é. O zero é um valor pequeno que ele vai dizer que é nível zero. Olha, para os nossos semicondutores dos livros aí, digital, para você ter uma ideia, até 0,8 na entrada, até 0,8 volt na entrada, o circuito vai olhar e vai dizer isso para mim é nível baixo. Entendeu? E de 2 em diante até 5, que é o valor máximo, ele vai dizer esse é nível alto. Veja, de 2 até 5. Então a gente pensa que é um valor fixo, né? Não é. Então não é um valor fixo. Inclusive, a saída é diferente. Na saída, até 0,4, ele já considera o nível máximo para considerar nível baixo. E aqui, ó. E aqui começa em 2, na entrada já é nível alto, na saída ele não considera o 2 nível alto, viu aí? Isso aqui está no livro do Eita Capoano. Ele já considera 2,4. Você não tem que decorar isso. Você tem que saber o que, é que significa isso. Quando ele colocou aí, se eu não me engano, foi vol, foi isso aqui, eu acho que colocou, ou foi VOH, né? Foi o VOH. Vamos entender o seguinte. Imagina, eu digo assim nas aulas, isso aqui é um elevador. Imagina que eu tenho um elevador, outro elevador. Se você está embaixo, você está embaixo. Qual é a opção que você tem para o elevador? Qual a única opção que o elevador tem? Subir. Então, veja. Então, embaixo é o low. Low, baixo, baixo. Tudo que está embaixo quer subir, né? Então, esse low aqui, esse VOL, que quer subir, ele significa valor alto, que ele não quer subir. Então, valor alto vai ser considerado baixo. Tá? Ou valor máximo para ser nível baixo. Tudo que está embaixo quer subir. Então, valor máximo para ser considerado baixo. Qual é o valor máximo para ser considerado baixo? É 0,4 aqui. Não é 0,3, nem é 0,5. Entendeu? É o 0,4. É o valor máximo. A partir daqui, ele entra na faixa de transição. Ele já deixa de considerar nível baixo e ainda não considera alto. Por isso que esses nomezinhos são importantes. Essa parte branca é uma faixa de transição, porque o circuito não vai fazer nada, gente. Por isso que isso é crucial. O circuito vai esperar.
passar essa faixa de transição e entrar no outro nível. Ok, aí você está no elevador, você está lá em cima agora, porque high é alto e low, SL é de low é baixo. Agora está lá no high, no H. Se está lá em cima, qual a única opção que o elevador tem? Descer. Ah, então isso aqui é o valor para descer mínimo para ser considerado alto. Valor, quer descer? Mínimo para ser considerado alto. E veja, entendeu, né? Alguma dúvida nisso? Então veja, o O é de output. Então eu estou falando de saída. O O é output. Estou falando de saída. E o I é input. Então aqui eu estou falando de entrada. E aqui o view, o I do view, I é de input. Então é voltage input level. Ou voltage input low. Aí lembra, o low é baixo. Então é o que não quer subir, não quer ir lá, máximo. Então é o máximo valor para ser considerado baixo na entrada. É o máximo, quer subir? Máximo valor para ser considerado baixo na saída. Mínimo, quer descer? O elevador quer descer lá em cima? High lá em cima? Mínimo valor para ser considerado alto na saída. Output. Ó, output. Lembra disso. E input. Ah, então isso aqui está lá em cima, quer descer? Valor mínimo para ser considerado alto. Viu aí? Na entrada. Tranquilo? Aí tem esse valor aqui. Entendeu? Pessoal, eu vou ter foto disso aqui também e mandar para você. Eu vou ter uma foto e mandar para o grupo, tá? Inclusive, eu vou bater agora essa foto, porque senão eu esqueço, gente. Viu aí? Gosta dessa associação? Vai fazer isso sempre, viu? Vai fazer sempre para você matar essa questão. Então, vamos lá. Tem uma pessoa que entrou aqui. Deixa eu copiar e vou mandar aqui. Para ela poder participar, que ela não entrou ainda, né? Ela entrou depois. Colega, você acessa aí, tá? E você entra na aula, beleza? Obrigado. Né? Tem que dar atenção aqui. Peraí, viu, gente? Copy, professor Fábio falando, é só você clicar aí e você entra na aula do Zoom comigo. Tá online agora. Valeu? Então veja só, bora voltar para a questão. Aí você vai matar, gente. Tá vendo? Então, você tinha que conhecer o que significa vol, viu. Você não souber, gente, chutar, né? Vai ficar no chute magnífico aí. Aí é ruim. Ó, então, o que é VOH? VOH, o H tá lá em cima. Não vai descer? O O é output. Então, é o valor que está lá em cima, não quer descer, é valor mínimo para ser considerado alto na saída. Ele está dizendo que é o valor máximo. Então, está errado. Não é o valor máximo. Está lá em cima, não quer descer, é valor mínimo para ser considerado alto. Aí, viu aí como matou? Matou. Aí aqui tem, ó, dando continuidade, ó. Tá aí, ó. Certo? A tabelinha, explicação, beleza? Eu expliquei para vocês. Novamente aqui o VOH, IOH. Pode ser corrente também, né? Valor de corrente aqui, ó. OH também é output e está lá em cima. Então é valor mínimo. Valor de corrente de saída é mínimo para ser considerado máximo, né? Beleza? Ó, tempo de atraso de propagação, que é isso? Delay time. Definido o tempo que o bloco leva para mudar de estado desde a aplicação de um nível lógico para outro. Tá? É sair de um para 0, 0 para 1, é isso que ele quer dizer. O que é fan-out? Isso aí tudo a gente vai ver passo a passo na apostila, na aula. Fan-out, número máximo de blocos lógicos que pode ser ligado à saída de outra mesma família. Inclusive as TTL, né, tem lá um nívelzinho já pronto para elas, que é o 10, 10, 10. As famílias utilizadas atualmente dentro da área eletrônica digital, quais são? TTL, é o transistor de lógica e o CMOS, né? Beleza? Então, olha lá, pessoal.
Terminologia VH, vimos que ele falou errado, né? Se tu tá lá em cima, tu quer descer. Então, o valor mínimo para ser considerado alto na saída. O tempo de um bloco lógico leva para mudar de estado. É o tempo de atraso de propagação, tá certo? Fanout é o número máximo de blocos lógicos que pode ser ligado à saída da mesma família. Porque é o seguinte, cada família tem lá um datasheet, tá, pessoal? Você não pode chegar lá numa porta lá, NAND ou qualquer outra e colocar tantas outras portas na saída dela quanto quiser. Não pode porque não vai ter corrente para alimentar todo mundo, tá bom? Então, tem uma tabelinha para isso. Isso é o fanout dele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém está com o áudio ligado. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu ver mais alguém. Aqui também. Pronto. Porque aqui a gente fica ouvindo o som da sala, o barulho, galera. Beleza? Ó, as famílias utilizadas são a TTL e a CMOS que a gente viu, tá certo? Só tem um falso, ó. Tá bom? Então veja. Você viu que se você não é um assunto que você vê todo dia, nem toda hora, nem está em qualquer livro, nem é de qualquer especialidade. Então, se você não estudar e não ler, vai ficar no adivinho aí, tá certo? Então, isso é difícil, é complicado. O assunto é fácil, mas assim, a gente não vai adivinhar, né? Ó, esse aqui é de medidas elétricas, né? É um dos últimos assuntos do Gussu, ó. O encarregado de seção elétrica precisa efetuar a medição de um circuito elétrico para verificar o correto funcionamento dos componentes. Para isso, utiliza alguns instrumentos para a medição. Sobre os instrumentos, o que é incorreto? Incorreto. O mecanismo sensor mais utilizado nos amperímetros é o galvanômetro. O amperímetro mede corrente elétrica e deve ser inserido de paralelo, já mentiu, né? Que o amperímetro é em série. A bronca está aqui, no paralelo. Então, ele que é o incorreto já é essa. Ele falou: o ohmímetro é utilizado para resistência e o multímetro mede tensão, resistência, corrente, aqui a gente tem em casa, né, e nas sessões, certo? Aí isso tá aqui, ó, na literatura lá do livro do Grousseau, você tem essa foto aí, né, do instrumento básico de medição que ele fala, né, tá certo? Tem o mecanismo sensor mais utilizado que ele fala, ó, tá vendo aí? É o tal do mecanismo medidor de Dansorval, né? Bobina móvel, que é esse cara aqui, ó. Está no livro, beleza? Ó, o que é um perímetro, ó? Mede corrente elétrica, não é isso? Beleza? Para medir, o perímetro é inserido em série, ó. Tá aqui a resposta, que ele lá botou que era em paralelo. Então, aí inviabilizou a resposta. O multímetro, ó, você tem várias coisas aí, né? Você tem medidor de tensão, de corrente, né? De resistores. E o ohmímetro é só para medir ohm, só para medir resistor, beleza? Então tá aí a respostinha que a gente já tinha dado, né? Tranquilinho até aí, galera, na paz, aí, numa boa. Então você viu que essa prova, ela tá acessível. Está ou não tá, galera? Tem coisa difícil aí? Não, assim, difícil, ai meu Deus, não tem. O que é que acontece? É muito conteúdo. Porque você não sabe o que ele vai botar lá. Você fica doido, porque agora já tá caindo, se eu não me engano, são mais 7 capítulos de eletricidade, né? Que eu também dou nas minhas aulas, já inseri. Então tu fica preocupado ali com muito indutor, muito capacitor agora, né? Capacitância, indutância, aquela coisa toda. Ó, circuito ressonante, né? Que já entra, tem um capítulo só de ressonante. Agora, circuito ressonante é muito bom, né? Por quê? Porque o circuito ressonante ele só tem, ele não tem. Só tem, ele é resistivo, né? Ele é puramente resistivo, né? Então ele está dizendo, ó, os ressonantes são muito utilizados para a seletividade de frequência em equipamentos radioemissores. Marque qual a frequência de ressonância de um circuito em série com a indutância de 40 microhenry e a capacidade. Essa questão foi anulada, cancelada, porque não tem resposta, né? Aí até inclusive eu botei isso aqui, ó. O pessoal pediu para, professor, qual é o que é que eu coloco lá para eu provar que está errado lá, justificativa? Eu coloco esse cálculo aqui, ó, e está explicando aqui, ó. Formulazinha é essa aqui, FR 0,159 raiz de LC.
Aí, quando você chega, né, nessa parte de eletricidade, parece difícil. Eu digo, isso não é difícil. Sabe por quê? Eu sou matemático e digo, não use matemática, não vá até o fim. Veja se você consegue fazer de cabeça, porque veja só, olha os valores que você tem aqui, ó. Ó, você tem essa fórmula ele dá. O 400 microhenry, o micro é 10 a menos 6. Faz o batimento com esses dois zero aqui, ó, vira 10 a menos 4, né? Aí, ó, 0,009 micro, é 10 a menos 6 de novo. Só que tu tem mais três cargas decimais, vai virar 10 a menos 9, tá vendo? Aí aqui vai virar 4 vezes 9, 36. 36 vezes 10 a menos 3, 3,6 vezes 10 a menos 12. Você não pode deixar esse índice ímpar. Porque se você deixar esse índice ímpar, por exemplo, é 13, você não consegue tirar a raiz quadrada dele. Então você deixa 12. Deixa 12. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 12 é 10 a menos 6. É só dividir por 2 aqui, ó. Ficou fácil. E outra coisa, a raiz de 3,6 está próximo de 4, galera. Então, qual é a raiz de 4? É 2. Então, se tu dividir dá uma tapinha aqui, 0,160 por 2, tem que dar 0,080. Alguma coisa começando com 80. Aqui não tem, ó. Tem 40, 16 e 9. Então, não tem resposta. E quando você acerta direitinho, dá 8,4 vezes 10 a quarta. Não tem, tá vendo? Então, essa foi a justificativa, o pessoal ganhou essa questão. Essa questão, ela foi cancelada, tá bom? Anulada, né? Que diz, né? Tranquilo? Porque tá sem gabarito. Beleza? Ok. Ó, outra questão que foi cancelada, anulada. Por quê? Você consegue fazer essa questão? A gente consegue. Só que não tem valores aqui porque ele está falando. Analise a assertiva, as assertivas abaixo, com base no circuito apresentado. Então veja só. Botou essa questãozinha aí. Eu tenho um circuito em paralelo. 30 vezes 15 dividido por 30 mais 15, eu acho o equivalente aqui e eu somo com esse de cima. Tá certo? Ok. Eu sei que aqui é 10 porque esse 15 ele é fruto de 30 em paralelo com 30. Aí dá 15. Aí eu vou ter 3 de 30 dividido por 3 dá 10. Professor, eu não consigo ver isso de cabeça. Oi, Oi, pode falar. pode falar. Ah, é o meu eco, isso, Ah, cara. Tá meu tendo eco, eco. cara. Tá tendo- Ave Maria. Ah, verdade. Olha só, foi anulada pelo quê? Vamos ver pelo quê? Eu já achei 10, não foi? Eu fiz 15 vezes 30, 15 mais 30, deu 10 aqui. Pode ser 50 por 45, deu 10. Maravilha. Então aqui dá 10. Com 20 dá 30. Então a resistência total é 30. Se o total é 30, ó, a minha corrente total vai ser quanto? U sobre R. O meu U é 15, o R é o dobro, é 30, então vai dar meio, certo? Vai dar meio. E o meio é 500 mili, né? Que é o M é 10 a menos 3. Então o meio ampere é 500 miliampere. Tranquilinho? Ele quer o seguinte, a resistência total do circuito é 10, né? Ele está mentindo, não é 10. A gente já viu que a total é 30. A corrente para um resistor de 30, que é esse aqui, é 170. Bora ver? Vamos lá. Primeiro eu tenho que saber qual é a tensão que vai ficar em cima do de 30. É a mesma que vai ficar em cima do de 15, porque eles são paralelos, né? Mas eu vejo, ó, se aqui tem o 15 na bateria, e quando eu passar com 0,5 miliampere aqui, ó, 0,5 miliampere vezes 20, eu vou gastar quantos volts? 10 volts. Ah, então eu tenho 15 menos 10, agora só tenho 5 que vai ficar aqui, ó. Alguma dúvida? Só tem 5 volts disponível para esses dois. Porque 10 volts já foi gastado aqui em cima, tá vendo? Ah, entendi. Então, qual é a corrente no de 30? É 5 sobre 30, que dá 0,167, que é 107 miliampere. Ele está dizendo que é 170. Não é 170, é 177 miliampere. Talvez ficaria correta se ele dissesse assim:
é igual aproximadamente a 170 mili. Aí poderia. A banca poderia até dizer, não, tem aproximadamente, mas não tem. 107 é muito diferente de 170. Então, eu até marquei aqui, ó, que poderia ser, mas não é. Seria a única verdadeira, mas não é. A questão, inclusive, a banca aceitou, foi anulada. A tensão no resistor de 20 é 7,5. Não é, a gente viu que é 10, ó. É 10, ó. A corrente total é 50 mili, não é 50, é 500, ó. Só para pegar o cara despercebido aqui, ó. O cara que não sabe trabalhar com número decimal. Que tem, né? Tem gente que tem dificuldade. Tranquilo, então não tem nada certo aqui. Essa foi anulada. Joinha, pessoal. Teve mais outra que foi anulada, mas foi, se eu não me engano, foi de MCA. Me corrige aí se eu estiver errado. Tá? Olha essa daqui, ó. Que ele está falando de que, ao você explicar a natureza da cidade, ó. O primeiro capítulo que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem, vamos começar com a natureza da cidade. Vamos ver tudo relacionado a esse assunto. E aí a gente vai passar por isso aqui, ó, por todos esses conceitos. Tá? Associa as colunas, né? Ok? Corrente elétrica, bateria, potencial elétrico. Aí lá no livro tem o passo a passo, né? Que tá aqui, ó. A unidade fundamental, diferença de potencial, é o V, tá vendo? Símbolo usado para defesa potencial, de capacidade de realizar trabalho, ok? Então, ó, potencial elétrico, capacidade de uma carga realizar trabalho. Já tá falando aqui, que é o 3, ó. Esse potencial elétrico é isso aqui, ó, potencial, diferença de potencial, tá? Tá, é o 3, ó, capacidade de realizar trabalho. 3, entrou aqui. Só tem uma começando com 3, já matou a questão, tá vendo? Já vai-se embora, né? Bateria converte energia química em energia elétrica, né? A gente sabe que ali tem o quê? Tu tem uma pasta, outro tem um eletrólito, né? Ok? Então, chuva ácida no caso, né? Então, já completa aí, terminando com 2, né? Começando com 3, terminando com 2. Já afirma na letra brava, tá bom? O 4, capacidade de cristal gerar corrente elétrica, isso é o efeito piezoelétrico. É o exemplo, no livro, inclusive, tem daquela radiola, né? A radiolinha, ela tem um cristal na ponta. Também lá no VHF, fui técnico de VHF, e a gente usava, não sei se ainda usa, porque o HF agora é digital, né? Deve ter sintetizador agora. Usava cristais, né? É o tal do cristal, né? Cristal. Que aí a pressão sobre ele, né? Faz gerar uma DDP, beleza? Uma corrente elétrica. Maravilha. Então aí, letra Bravo, né? Joinha. Então essa daí está no capítulo 1 do livro do Rousseau. Vejam essa daí. No que tange os princípios aplicados à corrente elétrica, informe VF, abaixo em seguida. Essa daí já dá um voo melhorzinho, né? Por quê? Porque vai falar de comprimento de onda, vai falar de valor RMS, né? Vai falar de frequência e período. Aí você tem que lembrar disso, né? Então, nos estudos, olha aqui, nos estudos da corrente alternada, tanto esse estudo está no livro do Medeiros, tem lá, que a senoide é uma corrente alternada, né? E trabalha sinais senoidais, livro do Medeiros, e no Gusseau também. Eletricidade também é sinal senoidal. Então, o número 5 por segundo é frequência, né? Tá? Então, a gente sabe que a nossa rede, por exemplo, a nossa rede no Brasil tem 60 Hz. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem 60 repetições dessa daqui, ó. Uma senoide aqui, ó. Essa primeira senoide aqui, ó, que vai de 0 a 360 graus, né? Se repete 60 vezes em um segundo. Ah, então a frequência é 60 Hz. E o tempo, professor? É 1/60. 1/60 dá mais ou menos 16,666 milissegundos. Então, a cada 16,66 milissegundos acontece uma cobrinha dessa daqui, ó. É o período, é o inverso da frequência. Tá aqui, ó. Tá vendo? Já dá para responder uma daquelas alternativas. E ele fala do valor característico, tal do RMS também, ó. O que é RMS? É o tal do valor eficaz, galera.
É o 0,707 vezes o valor de pico. Ó, o valor pico é esse valor máximo aqui, ó. Aqui é 10 volts. Ah, é 10 volts? Então o valor RMS é 10 volts vezes 0,7. Dá 7,07. Entendeu? É 20 volts, multiplica. É 50 volts, multiplica. É 140, multiplica por 0,7. Então esse aqui é o valor RMS. Tu tem o valor médio, ó, tá aqui, ó, o valor médio. Ele é 0,637. Tanto de corrente, os valores notáveis são iguais para corrente e tensão, tá? Mesma fórmula. Valor médio de tensão, 0,637 VM. VM é valor de pico, tá? Valor máximo, valor de pico. O valor lá em cima. E médio, 0,637 corrente de pico, que é o I máximo, né? Agora, tensão, RMS, 0,707 VM. E RMS, 0,707 IM. Beleza? Então, essa é a minha fórmula. Tranquilinho? Então, dá para matar isso aí numa boa. Então, ó, comprimento de onda, você já usa essa expressão aqui, ó. Lambda, V sobre F, né? Que lambda é o comprimento que você vai ter da sua senoide ou da sua frequência. Esse V é a velocidade da luz, tá, galera? Porque a gente trabalha com RF, né? 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, beleza? Trabalhamos com radiofrequência e velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, dividido pela frequência, vai te dar o comprimento de onda. Pessoal, esse comprimento de onda é muito importante, viu? Porque através desse comprimento de onda, eu consigo calcular o tamanho da minha antena, tá? Então, geralmente, a gente usa um quarto do comprimento de onda, que é para a antena não ficar muito grande. Tá bom? Maravilha? Então, ó, no que tange os princípios de corrente alternada, informe VF aí, ó. O comprimento de onda não pode, não depende da frequência da corrente. Que mentira! Tá aqui, ó. O comprimento de onda é V sobre F, depende da frequência. Quanto maior a frequência, menor a onda, né? O que que é micro-onda? É a frequência acima de 300 mega, né, galera? Então já é o HF. Alguém está falando alguma coisa aqui? Vem lamber ferida. O Wagner lembrou aí. Vem lamber ferida. É a formulazinha. Muito bem, Wagner. Muito bem. O gerador produz uma tensão alternada? Ele é chamado alternador? Sim, aquele que está no carro da gente, né? O alternador elétrico, dispositivo mecânico, isso aqui está lá em geradores, né? Converte energia mecânica, né? Que é o giro, né? Em elétrica, a forma de corrente alternada. Sim, senhora, isso é verdadeiro. O valor RMS é o fator 0,07 multiplicado pelo valor de pico. Sim, seria errado se ele falasse o seguinte: é o valor RMS igual ao fator 0,607 multiplicado pelo valor de pico a pico. O que é pico a pico? Pico a pico não serve para nada para a gente. Pico a pico é isso aqui, ó. É daqui de baixo aqui para cima. Tá aqui, ó. Valor do pico a pico. Esse a gente não usa para cálculo nenhum desses aqui, tá bom? A gente só usa do meio para cima, que é o pico. E é positivo, né? Quanto mais alta a frequência, maior o período. É menor, meu filho. Porque, veja, quanto maior for o divisor aqui, menor é o quociente, né? Quanto mais eu aumento aqui, mais diminui aqui. É o contrário, então isso é falso. Tem duas verdadeiras ó, no meio, ó. Letra A. Tranquilinho? Vocês viram que essa prova, ela é muito assim, diversa, né? Mas eu pergunto para vocês, a pergunta é muito difícil? É impossível fazer? Não é, né? Você vê que depende de conhecimento, de conhecer, habilidade de fazer alguns cálculos, né? Que até agora teve mais teoria, né? Muito mais teoria. Aqui, eita, essa aqui do acoplador. A gente nem imaginava, a gente acha tão fácil o acoplador, né? Eu tenho a tabela dos acopladores, eu dei para vocês o acoplador. Eu falei, olha, cuidado, porque eles estão pegando umas coisinhas que eles não pegavam antes dos livros do Medeiros. Então, essa é uma delas que eu nunca vi ele pegar isso aqui. E ele pegou agora. O acoplador é uma estrutura usada para transferir a energia de um estágio para outro. A gente sabe disso. No acoplamento, a maior transferência de potência ocorre quando as impedâncias de estágio estão casadas. Sim, isso aqui foi uma pergunta que ele fez na prova de 2025, galera. Completava com isso. Aí ele pegou e fez agora o contrário. Aí ele agora quer os tipos, né?
Dito isto, associe o tipo de acoplamento com a sua respectiva estrutura, né? Aí tem tipo direto, é direto, acoplador direto, resistivo, indutivo e misto. Aí aqui, ó, eu tenho, e tem na minha apostila, e tem no livro lá do Medeiros, essa brincadeira aqui. Todo mundo tá aqui, ó. No acoplamento, a maior transferência de potência ocorre quando as impedâncias e os estágios estão casadas. A gente sabe que tem que ter casamento de impedância, né? Entre linha de transmissão e antena, tem que ter casamento de impedância. Entre um estágio de potência para outro, tem que ter casamento de impedância para transferir. Entre uma carga que você vai colocar e a tua fonte, tem que ter casamento de impedância, ou seja, as resistências devem ser iguais. Então, os tipos de acoplamento, quais são? Direto, ó, realizado por um condutor, um fio. Pega um condutor e acopla. E transmissor de rádio e uma antena, que pode ser uma linha de transmissão, né? Uma linha de transmissão pode ser esse acoplador direto aí, um fio, um pedaço de fio. Isso acontece nos radinhos de pilha, né? Até esses radinhos aí que você coloca até na energia. Resistivo, tem um resistor, o nome está dizendo. Indutivo, tem um indutor, que é um transformador com rolamento primário e secundário, núcleo de ar, ferro, isso aqui é o maiorzinho, né? Os sinais passam do primário para o secundário, por indução. Claro, o transformador trabalha com indução eletromagnética. E também serve para casar impedância entre estágios acoplados, é verdade. É verdade. O balão caçador de impedância, por exemplo, né, são indutores. Quando é que ele é capacitivo? Quando utiliza um capacitor. Quando é que ele é misto? Tem todo mundo. Aqui, ó. Resistor, indutor e capacitor. Quando é que ele é óptico? Aí, ó, circuito eletrônico de porta, usado para transferir o sinal elétrico de uma linha para a placa, o circuito elétrico. Tu vai ter lá um LED, transmissor de luz, e do outro lado, tu vai ter que ter um sensor para captar aquela luz, né? E vice-versa. Então, se tu for para cá, aí tá aqui, ó. O direto é justamente isso aí, fio, realizado diretamente, ó. Condutor elétrico. O que é resistível? Tem que ter um resistor. Tá aqui, ó. Feito através de um resistor. Agora, o que é misto? Misto tem tudo. Tá aqui, ó. RLC. Então, viu aí, ó? Que se você abrir o livro de Medeiros, você leu isso aí, fixou, viu na minha aula, você também matou essa questão aqui. Também matou. Certo? Eu vou falar um negocinho para vocês aí no final sobre isso. O que é que tem mais? Em um teatro de operações, mais uma questão aí, ó. Uma equipe técnica precisa estabelecer um canal de comunicações, dois centros de comando e controle situados a uma distância de 500 quilômetros. Olha, 500 quilômetros. Você quer fazer comunicação 500 quilômetros usando aqui, ó. Que frequência é essa, galera? 3 mega, 30 mega. Quem me diz? Quem me diz? Vai, conhecendo isso aí. Quem é? Diz aí. Você é VHF ou HF, HF? Diz aí. Muito HF. bem. Bom. E o que é que eu uso em UHF? O que é que eu uso em UHF? Para transmitir o UHF? Eu uso as camadas ionosféricas, não é isso? A HF gosta muito daqueles saltos, né? Vai lá na ionosfera, bate, reflete e volta para a Terra. Aí reflete na Terra, volta para a ionosfera, dá saltos, aí você consegue grandes distâncias, né? Ou ainda você pode usar dutos, né? Dutos ionosféricos, não é verdade? Então, bora ver isso aqui, ó. A gente, lá no livro, e na minha apostila tem tudo isso aqui. Quando chega nas ondas ionosféricas, aqui, ó, HF de 3 a 30, que o colega aí falou, ó, as ondas ionosféricas são aquelas que se propagam atingindo a ionosfera. Uma camada da atmosfera rica em partículas ionizadas, capaz de refletir, ó, aqui, ó. Ou refratar. O que é refratar? É sair de um meio para outro, né? Ele sai da troposfera, que é onde a gente respira, onde está a antena. A gente respira na troposfera. Ela chega na ionosfera, ela fura a ionosfera e ela entra num canal condutor. Aquele canal é um canal condutor que se forma dependendo do dia, da hora, da densidade do ar. Tem isso aí também, né? Capaz de refletir ou refratar ondas de determinada frequência de volta à Terra. Ocorre somente de 30 graus a reflexão ionosférica aqui, ó. Graças à reflexão ionosférica que eu falei no princípio, permite comunicações a longas distâncias.
até intercontinentais, sem necessidade de satélite, não precisa não. Entretanto, sua propagação depende de fatores, como eu falei, hora do dia, estação do ano, porque tudo isso, atividade solar, beleza? Então, ó, a resposta está aqui, ó. De posse dessas informações, é correto afirmar que essa onda se propaga onde? Se ela é de 3 a 30 em uma das camadas da ionosfera. Não tem para correr mais, não. Ou ela vai se refletir, ou ela vai se refratar, como ele falou. Refratar é ele percorrer o duto ionosférico. Joinha? Está no livro, está na aula da gente também. Inclusive, a gente fala lá das camadas E, camada D, né? Camada F1, camada F2. Quem estava na minha aula aí? Tem alguém aí na minha aula que viu assistir a aula de camadas? Alguém aí estava na minha aula? Tem alguém aí? Tem não? Beleza, mas a gente viu lá que a camada E, quando é que ela acontece? Quando acontece? Aí eu dei o bizu do mnemônico, para não decorar. Qual é o bizu do mnemônico? Douglas Silva tava, olha aí, ó. Ô Douglas, tu lembra? É de dia, é de noite. É de dia e é de noite. É isso que pega. É a camada D. Quando é que a camada D ocorre? Aí ele fala lá que ocorre de dias e parcialmente à noite. Mentira! De dia, olha que mnemônico. De dia. Não é? E a F1? E a camada F1? Como é que é? Tem F1 e tem F2. F1 acontece, aí eu pergunto, F1 vem de Fórmula 1. Quando é que mais passa a corrida de Fórmula 1? É de dia ou é de noite? É de dia. Então esses bisuzinhos que eu vou dando, essas coisinhas boba, feito menino, menino barrigudo, isso você mata a questão na prova. A gente viu que mata, a gente matou várias questões de prova. Você foi e é off com essas besteirinhas. Não foi? Muito bem. Ó, essa daí também, ó. Não tem mistério, pessoal. Não tem mistério. Formulazinha vem na B ferida, você mata isso aí. Analise as artigos abaixo quanto aos conceitos aplicados a antenas. Considere para os cálculos a velocidade da luz aí, ó. TV 18. Maravilha. Aí você tem que fazer o seguinte, ó. Assim, ele fala uma coisa aqui, ó. O comprimento de onda, 200 mega é 3. Aí você vai ter que calcular. Usando a forma, vendo a preferida. Uma antena de comprimento 0,45 metros, que opera na frequência 300 mega, recebe a denominação de antena curta e está eletricamente capacitiva. Aí você tem que ver se ela é curta ou se ela é longa. A gente vai ver. E na ressonância? Na ressonância, o circuito ele é o quê? Resistivo. XC igual a XL, que é a reatância capacitiva igual a indutiva. Né? Resistência pura. O circuito resistência pura. A gente vai ver isso. O comprimento de onda, lambda sobre 4 opera na frequência 12 mega 25. Você vai ter que fazer cálculo. Bora ver? Ó, primeiro, embora a antena vertical possa assumir diferentes valores, a de comprimento de quartos de onda é a mais empregada. A gente usa a gente calcula o comprimento de onda dela, a gente corta essa antena, ela vai ter um tamanho num quarto desse comprimento de onda. Aí se a onda é 10 metros, aí você calculou lá, a onda de 10 metros é a onda de 300 mega, tá, pessoal? Ela tem 10 metros. Aí você calculou um quarto, 2,5 metros. Entendeu? Na verdade é 10 centímetros, né? Estou errando, 10 centímetros. Aí você vai ter 2,5 centímetros. Onda porque é micro-ondas já, né? Faixa de micro-ondas. Quando chega lá em 300 megas, já é faixa de micro-ondas. Lambda sobre 2. A antena recebe a dimensão de antena longa e ela vai ser indutiva. Lambda a maior que lambda sobre 2 é longa e indutiva. Se ela for menor que lambda sobre 2, ela é considerada curta e é capacitiva. E a relação entre lambda e F está aqui, ó. Esse C é do V, V é lambda ferida, beleza? V é lambda F, V é lambda, o pessoal fala, V é lambda F, V é lambda ferida. Aí, ó, olha a ressonância, tá? O circuito ressonante, ele fala, está em ressonância quando XL, que é a tua reatância indutiva, que é calculada por essa fórmula maluquinha aqui, é igual à reatância capacitiva. Se são iguais, o fator aqui dentro zera. A raiz quadrada de R ao quadrado é o próprio R. Então, tu vai ter um circuito puramente resistivo, entendeu? Aí isso é muito bom. A frequência de ressonância, a gente já viu, é dado por essa fórmula, tá bom? A capacitância é horrível, essa outra fórmula horrível aqui. Joinha? Bora voltar para a questão. Olha lá. Primeiro ele diz assim, ó.
O comprimento da onda de um sinal de 200 MHz é 3 metros. Será que é? Vamos ver se foi isso que ele perguntou. Aqui, ó. 200 MHz é 3 metros. Vamos ver. Cálculozinho, ó. Vem lá bem ferida. Vem lá bem ferida. Tá aqui, ó. 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da luz. 200 mega. Lembre-se que o mega é 10 a sexta, galera. 10 a sexta. Joinha. Aí, ó. Esse 20 alimentando esse 6 vai ficar 20 com 6 8 zero, né? Então 10 oitavas com 10 oitavas some. 3 por 2 é 1,5. Não é 3, é 1,5. É falso. Na 2 ele disse, a antena de 0,45 metros, operando em 300 mega, é antena curta e é capacitiva. Será? Então bora usar, ó, vem bem ferida de novo, ó. 3 vezes 10 a oitava. De novo, a frequência ela vai dar 300 vezes 10 a sexta, né? Aí esse 20 vira, com 6 vira 8 zero, 10 sumiu, 10 oitava com 10 oitava, tempo 3 dá 1. Hum, 1 metro. Então, ó, se ela for curta, ela é menor do que a metade de 1. 0,45 é menor que a metade de 1, porque não é lambda sobre 2, né? Lambda é 1, sobre 2 é 0,50. Então é verdade isso aí, ó. Tá vendo? 0,45 é menor do que 1 meio de lambda, né, galera? Menor que 0,5. Verdadeiro. Alguma dúvida aí, galera? Isso aí? Tudo cálculozinho, né, rapaz? Ó, a ressonância XC é compensada por XL, resultando em resistência pura. Definição clássica de ressonância elétrica. Verdadeiro, maravilha, show de bola. Tranquilo? A quarta, o que é que a quarta fala? A antena vertical lambda sobre 4, operando em 12 mega, tem comprimento 25. Não sei, eu tenho que ir para a formulazinha. Bora lá? Bora ver se é isso mesmo? Ó, 12 mega, né? Então 3 sobre 12, né? Ó só. Eu vou emprestar 2 zero aqui para o 3, vai ficar 300, dividido por 2 dá 25. E aqui ficou 10 a 6, 10 a 6 sumiu, 25. Só que vê, né, lambda sobre 4, divida 25 sobre 4, né? Vai dar 12,5 por 2, dá 12,5, 12,5 por 2, 6,25, tá aqui. Então ele está dizendo que lambda sobre 4 operando 12 mega tem comprimento de 25. Não, comprimento de 25 tem ela toda. Tá vendo? Ela toda tem 25. Lambda sobre 4 é 6,25, então é falso. Então essa aqui é a mais chatinha, né, até agora, né? Apenas duas são verdadeiras, né? Joinha, assertiva 2 e assertiva 3. Dúvida nisso aí, galera? Então viram que a prova, ela deu uma mornada aqui. Ela estava meio friazinha, né? Só na teoria deu uma mornada aqui, né? Aqui é na competência, né, galera? Porque você tem que fazer isso de 3 a 5 minutos no máximo, um cálculozinho desse aqui, né? Pode gastar muito tempo, não. Sobre os conceitos básicos, em telecom, associa as colunas relacionando o sistema de comunicação com suas respectivas características. Eita, que maravilha, né? Então, ó, satélite, fibra ótica, sistema rádio, VHF, tá tudo aqui, ó. Ó, vê só, ó. Sistema de comunicação por fibra ótica. Aqui a fibra ótica, ela é monofilar, tá vendo? Ela é usada par de fibra, né? Um para outro para voltar. Feixe de, ela usa o quê? Feixe de luz dentro dela. É seguro, é imune a campos eletromagnéticos. Ela não gera campo elétrico magnético também, galera. Ela não quer não irradiar, né? Não gerar campo eletromagnético. E opera com elevada taxa de transmissão, tá certo? Ok? O que é que você tem que saber mais? Ó, o teu HF é de 3 a 30, tá? O sistema rádio HF, ele é monocanal, frequência de 3 a 30. Não precisa de estação repetitora, porque o VHF é aquele que a gente viu que ele faz vários saltos. Aqui, ó, o desenho, ó. São várias repetições, vários saltos, tá? Que mais que ele faz? Pronto, vimos isso aí. A ionosfera, tá vendo? Usa a ionosfera, ou o duto ionosférico, que a gente viu, né? Na questão anterior, ou as reflexões. Olha o sistema em radiovisibilidade. Qual é a distância máxima? Radiovisibilidade é 50 quilômetros. Qual é a faixa de frequência que usa isso aí, galera? Quem me diz, quem lembra da aula aí? Quem usa visada direta, sistema de radiovisibilidade, que faixa?
VHF, galera. O VHF, você não pode jogar ele no espaço para refletir, porque ele sendo de sentir comprimento de onda já na ordem de micro, né? Começa a ficar muito pequenininho, aí ele consegue vazar. E aí você pode perder, né? Você perde a informação. Então, e depois de 50 quilômetros, a curvatura da Terra faz com que a visada possa se perder. Principalmente se tiver relevo no meio entre eles, né? Então, se essa antena ficar muito longe, elas começam a se inclinar muito e a uma transmite e a outra não vai receber, porque ele não faz boa reflexão, né? Ele não faz reflexão 100%. Então, a radiovisibilidade para distâncias em média de 50 quilômetros, que é a aeronáutica trabalha, beleza? E o sistema de comunicação para satélite? Está aqui, ó, o satélite, ele nada mais é que uma estação repetidora posicionada no espaço para iluminar, ou seja, abranger áreas, comunicar áreas, né, numa calota terrestre de extensão considerável. Mas veja, ele consegue abranger uma vastidão, mas é dentro da visada também, tá? O satélite trabalha com linha de visada. A antena que está aqui embaixo, recebendo ou transmitindo, tem que estar vendo o satélite. Então, o satélite não trabalha com a comunicação transhorizonte, tá? Transhorizonte é o HF, é aquela que você transmite, ele faz várias reflexões e a estação repetidora não está vendo a estação transmissora. A estação rapidona, a estação receptora, né? A RX e TX. Ok? Esse cara é recomendável em países e regiões com vasta extensão territorial, com meio alternativo de comunicações, né? Você joga lá no satélite e o satélite blup, joga lá sem você usar o artifício de reflexões. Ok? Então, depois que você viu o conteúdo, dá para você fazer, ó, satélite. Estação rádio repetora posicionada no espaço, aqui, ó, recomendável país com vasta extensão territorial, um aqui embaixo. Fibras óticas, sistema imune a campos eletromagnéticos, tá vendo? Externos. 2 e um, só que começa com 2 e termina com um é a letra delta, então você já mata a questão. Sistema que opera na faixa de micro-ondas, utilizando estação repetidora 50 quilômetros, isso aí é 4, né? Onde é que está? Radiovisibilidade, olha aqui, ó. Nós temos radiovisibilidade que é o VHF. E que utilizado para alcançar longas distâncias, sem pego de repetidoras. Por quê? Porque ele vai ou pelo duto ionosférico, ou então ele vai pela reflexão em terra, né? É a estação em rádio HF. Olha aqui, ó. Então, assim, pessoal, essa prova foi o que vocês acharam. Muito difícil. Pode abrir aí, aí. Você achar essa prova muito difícil? Ou achar trabalhosa? Diga aí. O que é que vocês acharam? Pode comentar. Pode abrir aí o áudio agora. Fica à vontade. Vou bater uma foto aqui. Eu vou mandar para vocês. Eu não bati ainda. Ah, deixa eu ver se a foto tá boa. Então, pessoal, é o seguinte, olha. Tem que bater mais uma, não ficou muito boa. Vou bater mais uma, só um instantinho, eu quero falar com vocês um negócio, pessoal. Ó, bater mais uma. Pronto, agora. Então, pessoal, veja só. A nossa próxima aula foi uma prova trabalhosa. Provazinha trabalhosa, né? Toda prova ela é trabalhosazinha. Beleza, Wagner. Então, veja, pessoal, tem a turma da terça, tem a turma do sábado. No sábado, desse sábado, vai ser os dois últimos sábados devido justamente a notas, né, que ainda vai sair. Mas geralmente é o quê? No primeiro sábado e no terceiro sábado, a partir de abril. Primeiro sábado, terceiro sábado. As exercícios, se quiser participar, tá? Já está na terça, né? Já está na pessoa pagando 180, bota mais 70 se quiser e fica por 250. Isso é opcional, tá? Geralmente eu tenho vários alunos porque eles gostam de ficar treinando, treinando, treinando. Certinho? E aí eu já falei muita coisa para vocês e agradeço a vocês aí a atenção, tá certo? Obrigado aí por essa atenção e
terça-feira nos vemos novamente. Tá bom? O pagamento aí que for ficando, eu vou informar o Pix, meu Pix qual é, tá certo? Então o valor é 180. Teve gente que já pagou, teve gente que pagou o custo todo, teve gente que já pagou com desconto, porque pagou antecipado, né? Naquelas promoções que eu fiz. Vai ficar tranquilo, o valor é tranquilo, 180 na página, vou informar o Pix para vocês. Quem quiser cartão de crédito, me pede também que eu envio o link, beleza? Obrigado, boa noite, bom descanso aí, beleza? Amanhã eu estou enviando essa gravação, tá? O link de gravação. Amanhã ou mais tarde, se o Zoom me der isso aí logo. Valeu, Obrigado. valeu, valeu, Simone. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado a todos.